A tensão entre Brasil e Estados Unidos, que já anda altíssima por causa do tarifaço de 50% sobre as exportações brasileiras, ganhou mais um elemento: o interesse estadunidense nos minerais estratégicos que o nosso país possui em abundância. O Brasil é o dono da segunda maior reserva das chamadas terras raras do mundo, atrás só da China. E nessas terras há muita matéria-prima essencial para a fabricação de carros elétricos, smartphones, painéis solares e até equipamento militar. Se antes o apetite maior era pelo petróleo, hoje o lítio, o nióbio, o cobre e o manganês estão no centro das disputas. Eles são a base da transição energética e se tornaram alvo de interesses bilionários. Com um detalhe importante: hoje a produção desses minerais não dá conta da alta demanda. E para aumentar a preocupação global, essa demanda deve crescer 1.500% até 2050, segundo a Agência de Desenvolvimento da ONU. Não é à toa que a disputa por minerais estratégicos alimenta brigas dentro e fora dos países. A ONU calcula que 40% de todos os conflitos entre países registrados nas últimas décadas eram relacionados a recursos naturais. Ou seja, a pressão estadunidense com o tarifaço, que começa a valer no dia 1º de agosto, é só um indício do que ainda está por vir. Terça-feira, 29 de julho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje, meu convidado é o professor Fernando Landgraf, que é professor titular do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da USP. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. É uma satisfação estar aqui com vocês. Então vamos começar, eu acho que pela pergunta que é primordial para a gente entender o que são as terras raras, o que diferencia esse tipo de mineral dos demais? Tá. Então, primeiro, as terras raras é o nome que se dá para um conjunto de elementos químicos, né? Então, se na natureza a gente hoje conhece 100 elementos químicos, um conjunto de 17 deles são conhecidos como terras raras. Se você lembra da tabela periódica que um dia você viu, tinha aquele blocão de cima e depois tinha duas linhas embaixo. As terras raras é a primeira linha lá de baixo, começa com lantânio, neodímio, praseodímio, tem vários elementos químicos que compõem, então, receberam esse nome, né? Esse conjunto de elementos químicos recebeu, há 200 anos atrás, recebeu esse apelido de terras raras e ficou, né? Então, é um conjunto de elementos químicos, é isso. Agora, qual é a importância disso, né? Muito bem, foi descoberto lá em 1970, mais ou menos, uns 50 anos atrás, foi descoberto que era possível fazer ímãs muito fortes com esses elementos. E depois, em 1984, veio uma nova geração, agora baseada nesse material, que até hoje é o ímã mais forte que o homem sabe fazer. O ímã de neodímio, ferro, boro. Neodímio é um dos elementos químicos das terras raras. Então, ele aqui marca, né? Por isso que a gente conhece esse material como superímãs de terras raras. E qual é a importância dos superímãs, né? Para causar tanta confusão, né? Eles são usados em motores elétricos. A principal função do ímã é ser usado em motor elétrico ou então em geradores elétricos. Essas duas aplicações são as mais importantes. Então, todo carro elétrico tem um motor a ímã de neodímio ferro-boro. Muitos dos geradores eólicos, não todos, têm ímãs de neodímio ferro-boro. E então, toda vez que você quer miniaturizar um motor, precisa desses ímãs. E então isso acaba sendo importante na aviação também, nos drones. Então tem aplicações militares que usam esse tipo de material.
Muito bom. O neodímio foi um dos que mais me chamou a atenção, porque são esses ímãs, né, que são muito fortes. É praticamente impossível fazer carro sem esses ímãs, né, professor? O senhor explicou aqui muito bem. A gente tem outros minerais também, que são interessantes, até muitas manchetes a gente vê chamando por minerais críticos e minerais estratégicos. Empresas de exploração de minerais tipo a Vale, por exemplo, as mineradoras estão expandindo produção de cobre, pelo que vi. Tem outros que são fundamentais também, como lítio, que faz a produção de baterias, o cobre no processo de eletrificação também. Então, tudo isso acaba sendo muito interessante para as big techs, para o Vale do Silício, né? Porque a gente está conversando aqui num contexto político que interessa muito a essas empresas. Uhum. Perfeito. É isso mesmo, quer dizer, são vários os elementos que foram assim classificados, né, recentemente como minerais críticos, né, essa expressão pegou, né, e por diferentes motivos, como você bem explicou, né, mas eu creio que o mais crítico seja esse conjunto, os elementos ligados com os superímãs, né? Eles é que têm uma aplicação militar muito crítica e que causou, você vê, lembra que recentemente os Estados Unidos tinham aplicado um tarifaço na China e, posteriormente, como a China ameaçou que não iria mais fornecer os ímãs de terras raras, houve um novo acordo, houve uma aceitação americana, uma redução, uma suspensão daquele tarifaço, né? Então, você vê a importância disso. Porque a China, que tem praticamente ali, domina esse setor, né? Tem quase que o monopólio da produção e o refino de terras raras. Ela tem vários problemas ambientais relacionados à extração, no caso das terras raras. Aqui, normalmente, só 0,1% desse volume extraído é, de fato, de terras raras. O que quer dizer isso, né, professor? O senhor vai poder explicar muito melhor do que eu. Mas é tudo rejeito, então esse material tem que ser descartado, ele tem que passar por um processo de material químico, de produção química, que é bastante tóxico, pode ser tóxico para a natureza, depende, contaminar lagos, subsolos, enfim, pessoas que moram ali ao redor. Então, queria falar um pouco desse cuidado, né? Porque parece que está no momento que a gente está fomentando e discutindo muito a exploração desses minerais. Certo. Bem, tem vários aspectos nessa história toda. Começando pelo mais amplo, a mineração sempre causa um impacto o primeiro impacto, né, no sentido de que somos obrigados a cavar um buraco, né? Isso é o primeiro impacto que a mineração causa. Por outro lado, a gente não sobrevive sem mineração, certo? Quer dizer, então trata-se de encontrar uma maneira de que a mineração minimize seu impacto. Então, por exemplo, essa questão na China foi bem colocada por você, e a história que eu conheço é a seguinte: existem duas fontes de terras raras na China, né? Existe um tipo de minério no norte da China e um tipo de minério no sul da China, no sul da China são as argilas iônicas. Essas argilas iônicas, elas são muito facilmente processadas e elas acabaram gerando, nos anos 90 e no início dos anos 2000, elas acabaram gerando um tipo de garimpo associado a uma extração, uma concentração meio selvagem, né? E acoplado a um contrabando. Então, tinha todo um monte de atividades ilegais no sul da China, incluindo contrabando. Nos anos 2000, falava-se que 30% das terras raras do planeta eram contrabandeadas da China para seus vizinhos para chegar no Ocidente, né? Então, o governo chinês fez um grande esforço, é o que a gente ouve dizer, fez um grande esforço agora nos anos 2010 e agora na nossa década, de organizar aquilo, de conter esse garimpo selvagem, de conter
aí naturalmente eles estavam interessados em conter o contrabando, claro, então com isso o impacto reduziu muito, o impacto ambiental da mineração diretamente. Então, é verdade, isso que você falou é um ponto importante. Nessas argilas iônicas, o teor de terras raras é muito baixo. Então, como você falou, a cada 1.000 quilos de minério que é extraído da terra, de terra, né? 1.000 quilos de terra que é extraído, nós vamos retirar 1 quilo, ou podemos retirar 1 quilo de terras raras. Cada 1.000 quilos contém 1 quilo de terras raras. Mas não é fácil, mas não tão fácil assim, retirar essas terras raras. Então, o rendimento do processo está muito ligado com essa capacidade desse 1 quilo, quanto eu consigo tirar? E ele é tirado normalmente usando uma solução líquida, né, que atravessa uma pilha de minério e vai retirando, faz uma reação química que retira as terras raras da pilha e vai recolhendo esse líquido lá na saída desse local, dessa pilha de minério. Entretanto, pelo menos o que se diz que vai ser usado na região aqui de Poços de Caldas, né, onde está sendo investigada essa possibilidade comercial de extrair terras raras, o produto que vai ser usado é um sulfato de amônio, que é um fertilizante. Então, não é o dano que vai haver, potencialmente não é tão grande assim. Claro que as autoridades competentes vão ter que analisar isso quando chegarmos no estágio da mineração. Nós não estamos nesse estágio ainda, né? Nós estamos no estágio de avaliar o tamanho das reservas daquele local e as empresas que estão fazendo isso, né? E desenvolver mais exatamente esse processo de concentração das terras raras. Então, nesse momento, a gente ainda não tem tanta informação assim sobre como vai ser o processo industrial. Isso é super importante. Aí quando a gente compara com a China, né, que tem essas maiores reservas dessa área, controla quase 90% da capacidade de processamento, é muita coisa, é praticamente um monopólio. O Brasil tem o segundo maior estoque, né, mas em termos de produção ainda está bem abaixo, a gente corresponde ali, se eu estiver errado, o professor me corrige, mas por 1% desse mercado. Como é que está acontecendo até a intenção da exploração no nosso país das terras raras hoje? É isso, vamos diferenciar aqui duas coisas. Em primeiro lugar, as reservas, que é o quanto se supõe que a geologia de cada lugar tenha, né? Isso. Por que eu falo se supõe? Porque essa é uma informação continuamente crescente, né? Nós não conhecemos todo o potencial brasileiro ainda. Mas, enfim, pelo que se conhece hoje, a China tem 40% das reservas, o Brasil tem 25% e outros países têm o resto, né? Quem são esses outros países? Os Estados Unidos têm uma reserva importante, menor que a brasileira, mas é importante. A Austrália tem reservas importantes e aí vem um monte de países. Tem a Índia, a Rússia, o Vietnã, até a Groenlândia tem um pouquinho, como já foi aventado aí, né? Mas, enfim, o Brasil e a China, de longe, têm as maiores reservas. Agora, do ponto de vista da produção, né, quer dizer, fora a reserva, o quanto está produzindo. Então, a China tem uma produção significativa. Ela produz, esses números variam, né, um pouco, mas da ordem de 60% a 70% das terras raras, hoje em dia, já extraídas, concentradas e tal, vem da China. O segundo país com a maior produção de terras raras, já de óxidos de terras raras separadas, né? Porque é importante falar isso. As terras, quando a gente concentra as terras raras, que é o primeiro produto que o Brasil pode exportar é o concentrado de terras raras.
Partimos dos 1.000 quilos, conseguimos separar 1 quilo de terra rara, tudo misturado. Esse é o primeiro produto que a gente pode vender, que o país pode vender. É esse produto que uma mineração em Goiás já começou a produção. A mineração Serra Verde já está fazendo isso. Mas o que a China fez? Além de chegar nessa etapa, a China avançou para separar as terras raras. Porque daqueles 17 elementos, por exemplo, só o neodímio e o disprósio, 2 dos 17, é que são usados para fazer ímãs. Então, eu preciso tê-los separados, né? Essa operação, ela também é uma operação química importante, tem um impacto importante, o valor aumenta muito quando você dá esse passo, né? E esse seria um passo que seria interessante para o Brasil fazer de novo, porque nós já fizemos isso no passado, né? O Brasil já teve essa tecnologia, foi um dos países mais avançados na década de 50, mas isso foi, conforme a China foi entrando no mercado, foi inviabilizando a produção em todos os países. Os Estados Unidos era o maior produtor de terras raras nos anos 80 e acabou. Hoje não produz nada, né? Dessa separação, certo? Os Estados Unidos produz concentrado e exporta para a China. E produz bastante. Então, quer dizer, a China produz 60% desse separados, né? O segundo país que mais produz é a Austrália. É uma empresa australiana que tem mineração na Austrália e a separação fica na Malásia. É o maior, o projeto foi todo, ou enfim, foi grande parte financiado por japoneses. Os japoneses são um grande produtor de ímãs. E aí, então, a gente vai para essa última etapa da cadeia produtiva de terras raras mais diretamente, onde a China domina totalmente. Uhum. E aí os chineses dominaram totalmente, 90% dos ímãs são chineses no mundo hoje. Esses 10% são predominantemente japoneses usando essas terras raras australianas. Perfeito, professor. Eu acho que é importante entender esse contexto político que a gente está vivendo, né? Porque esse assunto, ele entrou muito no debate, o interesse por essas terras raras não é de hoje, mas entrou nas manchetes por conta de um interesse que o embaixador dos Estados Unidos, o Gabriel Escobar, sinalizou para as mineradoras brasileiras sobre a exploração dessas terras, né? E quando a gente olha por exemplo, o pronunciamento logo na sequência do presidente Lula, justamente por conta desse anúncio da taxação de 50% contra o Brasil, é de que é de uma crítica, né? Ele criticou o interesse dos Estados Unidos nos nossos minerais críticos. Aqui só para trazer uma fala dele para a nossa audiência, dizendo que o país não vai permitir interferência estrangeira nas nossas riquezas naturais. E aí ele diz, a gente tem o nosso ouro para proteger, temos todos os minerais ricos que vocês querem para proteger. E aqui ninguém põe a mão, esse país é do povo brasileiro. Só que quando a gente olha para a realidade brasileira hoje, a única mineradora de terras raras, né, que o senhor estava explicando aqui no Brasil, é dos Estados Unidos e exporta sobretudo para a China. Não é isso? Esse é o contexto que a gente tem. Perfeito. Então, isso agora é a minha opinião pessoal. Né? Eu acredito que na situação atual, em que os Estados Unidos precisam de terras raras, o Brasil tem as reservas e está crescendo na direção de torná-las disponíveis para o mercado internacional, eu acho que essa parceria Brasil-Estados Unidos em terras raras é super adequada. Certo? Quer dizer, a China, ela não precisa das nossas terras raras, certo? Ela tem todas as terras raras lá, certo? Então, é claro que a gente vai conseguir preços melhores trabalhando com quem precisa e não com quem não precisa, né? Então, eu acho que é esse o momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que é uma oportunidade interessante, né? É uma questão de como ouvir o que o representante americano quis dizer.
Eu tenho a impressão de que ele veio nos dizer que esse assunto interessa para os Estados Unidos. Muito bem, nós não vamos entregar, nós não vamos dar mina nenhuma, não é disso que nós estamos falando, né? É claro que são dois países importantes que podem cooperar, esse é o ponto. Então, eu acho que é uma oportunidade para que seja colocado na mesa essa cooperação, essa parceria Brasil-Estados Unidos, como uma maneira de que a gente consiga superar esse impasse do tarifaço, certo? Disponibilizando, né, trabalhando numa cooperação com os Estados Unidos para desenvolver esse mercado. Interessa para nós desenvolver esse mercado? Interessa para o Brasil. E se a gente puder, nessa negociação, avançar, né, uma coisa é a gente fornecer o concentrado. Eu acho que a primeira etapa é essa mesma, não tem muito, é o natural. Mas se o Brasil quer avançar na cadeia produtiva e, por exemplo, quer buscar uma planta de separação de terras raras no Brasil, o BNDES acabou de fazer um edital exatamente com esse objetivo. Então, o Brasil pode avançar nessa direção também. E isso o que os Estados Unidos querem no final são as terras raras para usar nos carros elétricos, nos geradores eólicos e onde mais eles querem. Então, sabe, até onde o Brasil pode ir para fornecer, está nas nossas mãos. E você vê que uma outra coisa que é recente, que começou agora, dentro um dos programas governamentais, que é o programa Mover, ele acabou de dar um financiamento para um grupo de pesquisadores brasileiros para trabalhar no desenvolvimento da fabricação do ímã. Então, temos uma fábrica de ímã sendo iniciada, ainda em escala piloto, é um laboratório-fábrica, né? Em Lagoa Santa. Então, quer dizer, o Brasil está avançando nesse território, o Brasil investiu bastante. Nos últimos 10 anos, o Brasil investiu bastante em terras raras. E estamos avançando. Então, eu acho a coisa mais natural do mundo a gente buscar uma cooperação com os clientes. Estados Unidos, Europa, vamos procurar os clientes. Até a China, né, professor, conseguiu usar uma restrição na exportação de terras raras para os Estados Unidos como uma negociação ali na taxação, que os Estados Unidos subiram muito e aí depois eles passaram a negociar quase que no mesmo patamar, né? O Donald Trump mudou muito a maneira como estava lidando com a China a partir dessa cartada. Só que aí a China, comparando aquilo com o Brasil, a gente já falou muito sobre isso. Ela detém esse monopólio de produção, do refino de terras raras. No Brasil ainda não é o caso, né? Como é que eventualmente essa negociação poderia entrar na taxação de 50%? Até levando em consideração que a China ela tem um valor mais barato, né, de produção, é quase impossível ter um valor mais barato do que a China nesse aspecto. Por outro lado, para os Estados Unidos seria interessante diminuir uma dependência da China, né? É isso, exatamente. Esse é o ponto, perfeito. E mesmo por razões estratégicas para os americanos, é importante ter uma fonte ocidental, seja lá o nome que a gente queira dar. Então, eu acho que é essa a oportunidade. Nós não temos o poder de barganha da China, claro que não. E vamos continuar cooperando com a China nessas coisas também, né? Se a China, esse é o ponto. Quer dizer, por que a Serra Verde vendeu para a China? Porque foi a China que quis comprar, né? Quem eram as outras empresas que quiseram comprar as terras raras brasileiras o ano passado? A China quis comprar, levou, né? Mais do que é um acordo até mais sofisticado do que isso, não é uma compra spot, né? É comum ter esse tipo de contrato em que a empresa adianta um dinheiro, né, para garantir um fornecimento por 10 anos. Então a China fez alguma coisa desse tipo com a Serra Verde. Então, é disso que nós estamos falando, né? De empresas americanas fazendo esse tipo de negociação com empresas brasileiras. Coisa natural da gente armar e fazer. Eu acho que é por aí que a gente tem que ir. É uma oportunidade importante para a gente usar nesse momento. Eu acho que não tem nenhum nós não estamos falando de entregar nada, certo? Não é entregar, é cooperar. Tem um freguês que quer o que nós podemos fazer.
perfeito. E aí, professor, pensando nisso, a gente tem a elaboração da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos pelo Brasil, né, que está prevista ainda para esse semestre. É um passo que seria fundamental, né, com essa política, se ela fosse estruturada, né, para equilibrar os interesses de desenvolvimento econômico e estratégico dessas terras raras. E também tem essa posição do governo que o presidente Lula vem reafirmando, que é uma questão de soberania, né, e sobre esses recursos. Como é que isso pode entrar em equilíbrio, né, pensando nessa oportunidade, como o senhor diz, e também a essas críticas aos interesses dos Estados Unidos? Quando a gente olha para essa discussão, podem ser previstos para garantir que essa exploração beneficie o nosso país, em primeiro lugar. Aí você levou a conversa para um nível que eu acho que transcende a minha competência, né? Eu sou um pesquisador, eu sou alguém que entende eu chego a entender um pouquinho do mercado internacional de terras raras, mas quando a gente chega nesse nível de negociação, é mais complexo, claro que é. Então, a minha posição, né, a posição de um pesquisador, né, mas que, enfim, parece ter lógica, né? Parece ter lógica. Eu acho que o presidente Lula tem razão em afirmar que nós temos que defender o que é nosso, claro, está certíssimo. Depende de como, então, essa coisa for colocada, né? Mas eu acredito que nós temos exatamente essa oportunidade de, ao fazer uma proposta, tá certo? Propor no modelo que a gente gostaria de ter, né? Eu acho que é essa oportunidade que a gente tem. Nós podemos fazer uma proposta para o governo americano de como a gente poderia estabelecer uma cooperação nas terras raras, em condições que sejam interessantes para os Estados Unidos e para nós. Também não adianta querer colocar uma condição que, né, inviabilize qualquer negociação. Quando você pensa em quem são os investidores, a questão toda é que, nesse momento, a gente está vivendo um momento de muita incerteza mundial nesse território. Porque, vamos lá, nesse momento, 90% dos ímãs são fabricados na China. Isso vai mudar? Né? Quer dizer, quem serão os fabricantes de ímãs no Ocidente? Quero muito agradecer, foi assim muito didático para compreender um pouco melhor esse terreno que ainda é um pouco arenoso para a gente aqui no Brasil, mas é algo que a gente precisa entender, né? Porque está numa moeda de negociação com os Estados Unidos nesse momento. Já houve, até esqueci de mencionar aqui, mas a Ucrânia também, nesse contexto de guerra entre Rússia e Ucrânia, também os Estados Unidos negociaram com a Ucrânia essa questão das terras raras para, mesmo não tendo uma relevância de reserva no país, ainda assim foi uma questão que foi negociada com os Estados Unidos. Então, fundamental, professor. Muito obrigada pela sua participação. À sua disposição. Um abraço e até uma próxima. Bom trabalho. Quero também lembrar você que nesse final de semana a gente anunciou o nosso novo passo, o novo capítulo aqui do ICL, que é um pacote de novidades no nosso setor de jornalismo, de entretenimento e também de educação. Aqui a gente tem uma série de novidades nas nossas pós-graduações. Você vai ter direito a fazer uma pós por ano. Isso aqui só contando com o setor de educação, mas também tem um Master Internacional. Para entender todas essas condições, eu te convido a entrar lá em detalhesicl.com.br, porque tem tudo discriminado. A gente vai ter uma espécie de ICL Flix aqui, para você poder acompanhar séries, documentários exclusivos e também parcerias que a gente está fazendo e trazendo aqui novidades para o nosso jornalismo, na nossa parceria com a Telesur. Então entra lá em detalhesicl.com.br, porque não dá para eu te passar todos os aspectos aqui, senão a gente ficaria conversando meia hora, que foi mais ou menos o tempo que o Edu levou para anunciar tudo no evento que a gente teve
lá no último domingo. Então, vem com a gente fazer parte, ainda tem alguns títulos para você poder fazer parte da nossa comunidade para sempre, ter acesso a todos os nossos produtos e as novidades que estão vindo por aí. Agora tem o Mercado Investimentos, na sequência o Rolê ICL, e você pode acompanhar em detalhes todos os dias nas plataformas de áudio. Também a gente tem episódio novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Título ICL Eterno, o documento que te comprova o seu vínculo vitalício com a maior comunidade de conhecimento independente do Brasil. Acesso ilimitado a todos os cursos e conteúdos. Participação vitalícia em todas as novidades que o ICL lançar. Apoio na construção dos nossos sonhos. Seu nome eternizado como apoiador do ICL. Não é assinatura, não é renovação. É conhecimento para você e para sua família para sempre. ICL Eterno, porque o conhecimento liberta para sempre. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.